Bem, então, boa noite. Vamos começar com esse tema de rotinas. Nós falamos durante o processo de coaching que nós temos que ter foco, nós temos que ter persistência, nós temos que manter um objetivo na nossa frente e e que esse objetivo ele tem que ser mantido. Para tudo isso, nós precisamos de energia. Né? Nós precisamos de energia para sermos capazes de alcançar os resultados que nós queremos. E, às vezes, existem alguns obstáculos. Às vezes, a pessoa se sente fisicamente cansada, ela se sente fisicamente exausta, ela pode se sentir sem ânimo, sem um bom humor, ela pode se sentir muito trancada, então é uma parte mais emocional, ou ela pode se sentir desconectada de um propósito, como a gente diria, de uma parte mais espiritual. Então, tudo isso precisamos de energia. Então, por isso que a gente diz que energia e não o tempo é o nosso recurso mais precioso. Energia é a moeda, é o que conta, é o que vale para a alta performance. Né? Eu vou estar comentando com vocês aqui que no processo de coaching nós queremos alcançar uma alta performance. Isso é o que diferencia o coaching de terapia. Na terapia, a pessoa está doente, ela quer ficar boa, saudável, de bem com a vida. No processo de coaching, ela já se parte desse princípio que ela está bem, que ela está saudável. Então, o que nós queremos? Que ela alcance um pico, né? Um nível de energia ainda mais alto. Então, essa é a parte que nós vamos trabalhar quando a gente fala de alta performance. Por isso que a gente diz que desempenho, saúde mental, emocional, física e felicidade, todos esses aspectos super importantes estão ligados como nós lidamos com a energia que nós temos. E cada um de nós tem um nível de energia um pouquinho diferente. A gente tem que saber como gerenciar esse nível de energia. Então vamos avançar aqui. Quais são as fontes de energia que nós temos? Nós temos quatro grandes fontes, conforme está ali na apostila. Nós temos uma fonte de energia física, uma energia intelectual, uma energia emocional e uma energia espiritual. São essas quatro. Né? Se quisermos ter uma alta performance, temos que lidar com as quatro. Então, a energia física é a fonte básica da energia, é o pilar, né? Para que a pessoa ela possa se desenvolver nos outros níveis, ou seja, ter aquele raciocínio preciso, ser determinado, estar de bem com a vida, bom humor, ou estar conectado com o propósito, ela precisa da energia física. A energia física é a base. Né? Então, essa, podemos dizer que é não a mais importante, mas sem essas outras não funcionam. Ela afeta, se a pessoa ela tem, se ela está com essa energia física, ela se mantém alerta, concentrada, ela consegue concentrar a sua atenção, ela consegue, até vou dizer em termos bem físicos, ela consegue fazer com que o sangue possa fluir por todo o seu corpo, que ela tenha uma boa respiração, que ela possa ter uma boa circulação de sangue no seu cérebro, por exemplo, e com isso ela consegue se concentrar. Então, essa energia física, ela afeta a concentração, a criatividade e o comprometimento, porque está ligado com a energia. A pessoa que tem baixa energia física, ela nem consegue enfrentar uma situação, ela desiste, ela perde o ânimo. Então, energia física, energia que dá base. E essa energia, assim como as outras energias, elas vão sendo acumuladas na gente, vamos dizer assim. Nós temos um reservatório. E o reservatório para a energia física, ela depende de alguns fatores. Então, ela depende de uma respiração adequada.
respiração e oxigênio é o que realmente alimenta, que dá energia às células, não é arroz e feijão. Se não tem oxigênio, nada funciona. Então, uma boa respiração. Por isso que os yogis lá, os atletas e outros, eles cuidam da sua postura, mas cuidam muito da sua respiração. Outra coisa que permite aumentar a sua energia é a alimentação, né? Tipo de alimentação, seja se é um alimento mais energético, se é um alimento muito pesado. Quem nunca comeu, né, uma feijoada, né, e ao meio-dia e depois ficou pesado? Senão é interessante porque esse costume de uma alimentação pesada ao meio-dia, ela é muito comum no Brasil, mas não é muito comum assim em outros lugares, né? Ela, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, uma refeição forte de manhã, ao meio-dia é aquele lanchinho, por isso que tem tanto McDonald's da vida, né? Um lanche e de noite uma refeição um pouco mais forte, só que é mais cedo, né? 5, 6 horas. Então no Brasil tem esse almoção, assim, que a pessoa come, depois ela fica um pouco mais cansada, um pouco mais com sono. Então a alimentação. Para os vários tipos de outras energias, a alimentação é fundamental, né? Outra questão é o sono. O sono, ele, quando falamos em alta performance, ele também é muito importante. O sono, ele faz com que a pessoa possa ter mais disposição. O que acontece no sono quando, né, estamos dormindo? O cérebro, ele também está sendo limpo, né? Os últimos estudos de neurociências, né? O cérebro, ele também, as suas células também largam algumas toxinas, então se aquilo não acontece, um bom sono que descanse, a pessoa fica com dor de cabeça, fica cansada. Então, um sono também, a quantidade e a qualidade. É interessante, se vocês estão com um baixo nível de energia física, é interessante procurar essas informações. Como que eu posso melhorar meu sono? Como eu posso melhorar minha alimentação? E um outro aspecto é que nós temos que ter atenção em reenergizar a nossa energia durante o dia. Isso é o ponto-chave que eu estou trazendo aqui para vocês. É esse ponto aqui. É reenergizar durante o dia. Então, vamos imaginar assim. A pessoa está meio cansada. O que ela pode fazer para se reenergizar? Levanta. Está cansada porque está sentada, então levanta. Ela está sem muita disposição, vai dar uma caminhada mais longa, ou procura fazer um treinamento. Ela deve, de acordo com cada um é diferente, de acordo com a sua necessidade, criar alguns momentos de se energizar. Por isso que a gente chama reenergização, né? E tudo isso está ligado com esse nível de aptidão física. Se a pessoa não faz exercício por um mês, daí sai para fazer uma corrida, 5 quilômetros, ela fica toda doída, o corpo fica doído. Então, é diferente de aptidão física, que a pessoa regularmente faz exercícios. Muito melhor quando ela consegue fazer regularmente os seus exercícios. Então, isso é algo bem importante. Então, antes de passar para a próxima energia, né, queria saber se vocês estão ouvindo bem, se está tudo entendendo. Eu vou agora falar das outras energias e mais adiante eu vou falar sobre como que nós podemos aumentar a nossa energia durante o dia, o que nós temos que fazer dentro do processo de coaching para que a gente possa estar alcançando aqueles nossos objetivos, né? Isso aqui a gente faz diariamente, a gente se preocupa com isso. Então, um nível de energia é energia física, é a disposição. Por isso a gente fala aptidão física, é a pessoa está disposta, ela está com energia para fazer o que ela precisa fazer. Um outro nível de energia é a energia emocional. Aqui, a energia emocional está ligado assim com um bom humor, com a felicidade, das emoções, a pessoa estar de bem com a vida. Então não adianta ela ter muita energia, mas ela tem energia da raiva, energia do medo. Não, é a qualidade. Então a energia da cooperação, a energia da felicidade, a energia da paciência, é esse aspecto assim mais emocional. É o segundo nível de energia. Então define a qualidade da energia.
Porém, não é só emoções, né? Porque emoções como o medo, a raiva, a tristeza, elas liberam hormônios e isso deixa o corpo muito excitado, né? Debilitado, e isso afeta aquele primeiro nível de energia. Então, uma emoção muito forte, apesar de estar lá existindo, ela pode estar afetando o nível de energia, vamos chamar assim, físico. Então, é algo que a gente tem que cuidar, fazer com que a qualidade da nossa energia seja muito boa. Então, quando a pessoa está feliz, ela é mais criativa. Quando ela está de bom humor, ela tem mais força, ela é capaz de aceitar os outros, ela é capaz de perdoar os outros, ela é capaz de ser mais otimista, né, de buscar outras alternativas, né? Se ela já está cansada, deprimida, chateada, vem um obstáculo na frente, ela pode se entregar ou pode ter uma reação não tão adequada. Então, a energia emocional está ligada a isso. O reservatório, vamos dizer assim, esse conteúdo, container, como a gente diz, né, desta energia emocional, ela depende de alguns outros fatores. Por exemplo, a confiança. Vocês viram um pouquinho lá no treino mental, a gente falava de autoimagem. Autoimagem está ligado com autoconfiança. Então, se eu sinto que eu sou capaz, que eu mereço, que eu sou digno de vencer uma determinada situação, eu vou ter muito mais essa flexibilidade, eu estarei gerenciando melhor essa energia. Se eu estou sem confiança, se eu acho que eu não mereço, que não vai dar certo, estão todos contra mim, que ninguém vai me apoiar, né? Isso está tudo ligado com esse sentimento de autoconfiança. Se a pessoa está se sentindo assim enfraquecida, ela fica mais rígida, ela fica mais tensa, ela não consegue gerenciar, lidar com a sua energia emocional. Outra coisa é o autocontrole. Se ela fica feliz demais, é interessante, né? Ou triste demais, o outro lado, né, o outro extremo, ela não consegue trazer a energia que ela precisa nos momentos de necessidade, porque ela gastou o demais, tanto para muito feliz, é tipo aqueles que é muito apaixonada, né? Então ela tem ódio de todo mundo, esses extremos gastam essa energia, são buracos nesse tanque da energia emocional. Vai embora. Né? Então, a pessoa está muito feliz também leva essa energia embora, porque ela tem que saber o momento certo de experimentar aquilo. Né? Ela tem que ter o equilíbrio. Isso que é gerenciar a energia. Né? E essa proposta que nós falamos de rotinas de energização é que de forma que você possa gerenciar as suas energias para aquilo que você está querendo, para a necessidade. Né? Uma outra forma é quando a pessoa se relaciona bem com os outros, essa energia ela pode ser acumulada. Nós falamos no seminário sobre os elementos da natureza. Então, se eu sei que uma pessoa ela é mais emotiva, a outra pessoa é mais séria, se eu já me preparo e lido, eu não fico frustrado, eu não fico triste porque o que eu falei a outra pessoa não valorizou tanto. Então, fico chateado porque eu falei uma coisinha de nada e o outro começou a chorar. Então, quando você tem essa relação, essa efetividade interpessoal, você é capaz de lidar melhor, gerenciar melhor a sua energia emocional. Você não vai ficar, então, frustrado. Por outro lado, tem que ter essa empatia, né? Porque senão a pessoa, se ela não se coloca mais próxima aos outros, ela não recebe essa força dos outros, que também é uma maneira de acumular. Né? Depois a gente vai ver como acumular essa energia. Estou falando mais das características. Então, se a pessoa ela não se coloca próxima aos outros, né? Assim, mais, se ela não baixa a bola, vamos dizer assim, se ela fica muito distante, ela não recebe aquele carinho, aquela atenção, aquela energia boa dos outros. Né? Porque, por exemplo, ser adorado, idolatrado, não é uma energia muito boa. Aquela pessoa está meio que jogando todas as expectativas. Né? Mas quando você é um bom exemplo, uma boa companhia, essa energia que a outra pessoa está jogando para você, você começa a acumular, você começa a ter essa energia. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, vocês podem
colocar no chat, que é mais rápido, né? Uma resposta mais rápida. Então, se vocês tiverem uma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, coloque aí no chat, que daí já posso, é instantâneo, já posso responder. Né? Aliás, vocês nem podem falar, então não tem outra alternativa. Então, a não ser que alguém quiser falar alguma coisa, tiver um depoimento, essa nova versão, como vocês viram na última vez, ela permite a pessoa falar. Então, se vocês colocarem aí do lado, deve ter um chat aí, né? Na tela de vocês tem umas quadradinhos do lado, um deles é um chat. Então, se vocês quiserem, tem um dedinho para cima que é assim, ei, eu quero falar, eu quero falar. Então, vocês podem clicar ali nesse dedo, daí eu posso habilitar alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram falar. Então, podemos avançar? Então, as oportunidades de reenergização eu vou falar mais adiante, eu não falei mesmo, eu só disse que eu estou aqui descrevendo um pouquinho dessas características para que vocês reconheçam a necessidade e as várias formas de energia, e depois que termino isso aqui, logo adiante eu vou falar de como energizar, como se reenergizar. Então vamos para o terceiro tipo de energia, é a energia intelectual. A gente fala aqui de mental, mas está ligado à intelectual. Essa energia, ela é aquela energia mais da inteligência. Né? Se o outro é a energia do coração, das emoções, essa é a energia da inteligência. Né? Então, essa energia ela está ligada com a capacidade de discernir. Né? A outra energia está ligada com a capacidade da emoção, do bom humor, né? De lidar. Né? E eu vou falar um pouquinho dessa energia, depois eu volto e esclareço um pouco mais sobre, principalmente, a questão da energia, que a gente chamou de efetividade interpessoal. Né? Então, eu avanço aqui, depois eu falo, porque ela ainda mais no nosso país, a gente precisa ter muita habilidade em usar essa energia, e depois eu vou complementar com a parte energia espiritual, porque é ligado principalmente à energia emocional e energia espiritual. Estão conectados com os relacionamentos. A energia física, nem tanto, e a energia, essa que eu estou falando, também nem tanto. Essa aqui é inteligência. A energia intelectual é a energia que você precisa, por exemplo, do seu trabalho. Você tem que fazer um projeto, você tem que fazer uma prova, você tem que tomar decisões. Então, a energia intelectual é aquela habilidade de focar o uso das outras energias, né? Então, você vai se concentrar em um objetivo, você vai ter determinação. É a energia da sabedoria, né? Então, essa energia permite nos concentrar, transitar entre esses opostos, né? O amplo, várias informações, ou então só uma informação que você vá mais profundo. É a energia que permite você perceber coisas internas e depois se transita e começa a perceber as coisas externas e depois volta para as internas. Então isso não tem nada a ver com emoções, não tem nada a ver com energia física, também não é energia espiritual, essa é a energia intelectual, energia da mente, né? Ela permite-nos ter um otimismo realista, ou seja, a energia emocional ela permite você ser otimista. Vai dar certo, no final vai dar certo, não se preocupe e tal. Porém, sem muitos fatos, ela é mais no coração. Enquanto que essa energia intelectual boa, que a pessoa está lidando bem, ela tem um acúmulo, o reservatório está cheio, ela vai ser realista e otimista, porque ela vai conseguir encontrar as boas alternativas, as boas soluções. Quando ela está fraca na energia intelectual, ela toma decisões erradas, ela não consegue descobrir outras formas de fazer, ela não consegue entender as coisas, ela tem dificuldades de comunicação, a energia intelectual
ela está fraca, a pessoa não consegue manter uma linha de raciocínio, né? O tamanho do reservatório depende de preparação, é treino. Pode ser jogar xadrez, pode ser ler um livro, estudar para uma prova, fazer meditação. Tudo isso exercita essa energia intelectual, né? Vai jogar xadrez, a pessoa tem que se concentrar. Não adianta ela ficar olhando ao redor. Energia. Tem vários jogos pedagógicos até que eles usam para, eles chamam jogos cerebrais, né? Eles falam cérebro, até vou falar para vocês, eles falam cérebro, mas a sede do pensamento está no ser, na alma, como a gente diz, né? Então, nem é tanto a questão do cérebro. O cérebro ele tem que estar bem oxigenado, tem que ter sangue, tem que estar assim bem, porém, a parte intelectual está mais ligada com o ser, com a alma, né? Então, o que determina esse tamanho é essa preparação mental, essa visualização, você se visualizar conseguindo fazer, é uma preparação. Uma outra coisa, o diálogo interior positivo, que é a meditação, vocês vão saber muito mais do que isso aqui, né? Diálogo interior positivo, que é a meditação, quando a pessoa ela está cuidando dos seus pensamentos, quando ela está pensando menos, pensando com mais qualidade. Quando ela conversa consigo, ou seja, os seus pensamentos, eles são de estímulo, eles são de encontrar uma solução, né, de valorizar o que se tem. São pensamentos positivos, como a gente diz. Então, isso é o diálogo interior positivo. Se você tiver isso, então, quanto mais essa reservatória aumenta. E também uma outra coisa interessante que para o processo de coaching é muito importante, extremamente importante, é essa inteligência intelectual que vai permitir você gerenciar o seu tempo. Que daí a pessoa ela coloca assim, eu quero atingir daqui 3 meses uma saúde melhor, um peso, ou então lidar com uma doença, ou então ela diz, daqui 1 mês eu vou querer fazer aquela, vou mudar de trabalho, né? Daqui 2 meses eu vou fazer tal coisa. Ela coloca um tempo, ela se organiza. Agora, se não tiver essa inteligência intelectual, essa energia, né, que você vai ter diariamente, você será tentado com outras situações, você será tentado a dispersar do seu objetivo. Pode ser um problema de alguém da família, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma outra, não um problema, uma coisa muito legal, digamos que você ganhou um prêmio, você ganhou na loteria, então você queria cuidar da sua saúde, mas ganhou na loteria, ou então ganhou uma viagem para Las Vegas, que não tem nada de saúde, eu acho que só tem jogos e tal. E daí a pessoa, ela será tentada a exercitar as suas escolhas, as suas decisões, e aí que vem a necessidade da energia intelectual para alcançar os seus sonhos, para alcançar aquilo que você se determinou. Porque continuamente você, e cada vez mais nós, né, no mundo hoje em dia, a gente fica cada vez mais recebendo possibilidades, aí você tem que escolher. Por isso que é muito importante essa energia para gerenciar o seu tempo efetivamente. Então, esse é a energia intelectual. E voltando na energia mental, essa questão da efetividade interpessoal ou habilidade de empatia, ela está ligado quando você consegue, e ela precisa das duas energias, da intelectual e da emocional. Nós falamos no curso sobre os elementos da natureza humana. Então, tem pessoas que têm um nível de terra muito alto, são mais firmes, mais sérias, mais práticas. Outras pessoas que têm um nível água muito alto, são mais sensíveis, mais emotivas, são mais, né, na dimensão humana, são mais voltadas a pessoas. Então, cada um é diferente. Se você for lidar de uma maneira bagunçada, sem essa habilidade com as pessoas, lidando da mesma maneira com todo mundo, você vai sofrer, vai dar errado, vai se frustrar, vai ter briga à toa, porque falou uma coisa para um gostou, o outro não gostou.
E então você é ineficaz, você não está conseguindo alcançar os resultados com sucesso nos relacionamentos. Digamos que você tem que pedir alguma coisa para alguém. Daí você fala, fulano, faz isso. Se a pessoa tem um perfil mais de conversa, ela não vai gostar disso, ela vai achar que você é terrível, você foi ineficaz na sua, vamos dizer assim, na sua, que está aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Você foi ineficaz na sua relação interpessoal com os outros, né? Porque você não soube lidar com os outros, as pessoas ficaram chateadas. Então, quanto mais você tiver essa habilidade de trazer a emoção certa, então, digamos que você é uma pessoa mais calma, mas na sua frente está uma pessoa que tem um fogo alto, você terá que se agilizar, senão você não vai conseguir nem se comunicar com aquela pessoa, ela vai achar você enfadonho, né? Então, se você tiver energia emocional, você traz aquilo de dentro, porque você tem energia, você tem um estoque, você traz aquela energia e põe na ação. Por isso, você consegue ter efetividade interpessoal. Se tiver pouca energia e a outra pessoa de um outro jeito, oposto que você gosta, que se dane. A pessoa que, quem quiser entender, que entenda, né? Ou seja, a pessoa está fraca, está sem a capacidade de mudar o seu comportamento. Quando você tem bastante energia, você consegue ter essa efetividade, mais sucesso, você consegue obter aquilo que você está querendo nos relacionamentos. E para finalizar, a energia espiritual. A energia espiritual, ela está conectada com um propósito maior, né? Vocês se lembram daquele triângulo da vida, né? Nós colocamos uma conexão com um propósito maior. Então, essa energia ela é mais sutil, ela é mais poderosa, ela é mais forte, ela envolve mais pessoas, né? Uma energia que é derivada da nossa conexão com um propósito e valores, né? Ela traz a força contínua, né? Então, há uma grande motivação. Imagine Madre Teresa, por exemplo, que tinha que ajudar os leprosos abandonados em rua. Ela tinha que ter uma grande motivação, porque ela não ia encontrar assim. Ela foi expulsa da religião católica, né? Depois nem sei a história, depois tem que reler, mas ela chegou um momento que tiraram ela e ela continuou, ela era tão persistente. Por que que ela era persistente nos seus objetivos? Por causa dessa energia espiritual, ela se conectava com uma fonte e conseguia, no caso, um propósito e conseguia essa energia. Então, essa energia espiritual, ela nos traz essa perseverança para alcançar grandes resultados, né? Ela é sustentada por um equilíbrio entre sustentar a si próprio e aos outros. Não é só um ou só outro. Se você só quer ajudar o mundo, mas não se ajuda, não vai dar certo. Se você só quer se ajudar e não ajuda o mundo, não dá certo. Então, o ideal é um equilíbrio, né? Esse reservatório da energia espiritual está conectado com essa coragem para viver os seus princípios, que não é só valores, é princípios e valores. Então, se você valoriza a justiça e está no meio corrupto, a pessoa que tem energia espiritual, ela vai bater pé e vai ser verdadeira, ela vai conseguir, porque ela tem energia espiritual, ela vai conseguir viver os seus valores. Se ela está fraca, ela diz, então tá, então passa uma graninha aqui e está tudo certo. Não, ela vai ter energia. Se ela valoriza liberdade, né, e outras pessoas tentam aprisionar de várias maneiras, ela vai dizer, não é isso que eu quero e tal. Então, essa coragem para viver os valores é necessária. Outra coisa, ela está ligada com a paixão aqui, é aquela grande vocação que a pessoa tem, o comprometimento para atingir o seu propósito maior de vida. Então, essa energia dá força para isso. E quanto mais a pessoa consegue alcançar os seus objetivos, mais energia ela vem. Então, ela está ligada com integridade, honestidade. Mas agora vem essa como é que funciona isso? Como é que funciona lidar com essas quatro energias, né? Existem, então, alguns princípios, né? O primeiro princípio é que para você estar 100% presente
com essas energias vivas, ou acumulando essas energias, que a gente chama de engajamento ou de envolvimento total, você está lá fisicamente disposto, emocionalmente disposto, intelectualmente disposto, né, concentrado, alerta, e espiritualmente disposto. Isso é um sonho para muita gente. Isso está ligado com você acumular as 4 fontes de energia. Essas 4 fontes, elas são diferentes, são separadas, mas você tem que estar acumulando, tem que estar dando vida a elas. Daí sim você vai estar 100% presente. Porque imagina assim, a pessoa tem uma super motivação, é a coisa mais importante da vida dela, ela gosta de fazer aquilo, ou seja, tem energia emocional, tem energia espiritual, mas ela está cansada, ela está doente, ela está sem concentração, ela está dormindo. Ela não vai conseguir alcançar seus resultados. Ou ela pode estar super alerta, super ativa, porém ela não sabe o que fazer, não tem a energia intelectual. É complicado. Segundo princípio, a capacidade de estocar a energia, ela diminui cada vez menos, o tanque ele vai aumentando, vai diminuindo. Ele diminui quando é usado de maneira errada, né, ou quando tem um vazamento. Né? Então, por exemplo, durante o dia, a pessoa ela está super disposta logo que acorda, mas daí durante o dia ela não faz nada, ela é trabalho, é compromisso, e é problema, e é notícia que tem, notícia do mundo hoje em dia, né? Tanta notícia assim, e daí é conversas, e isso, e aquilo, ela vai chegando lá no meio da tarde, ela está sem energia, ela está em termos emocionais, por exemplo. Daí ela fica pensando, eu não gosto desse trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar em outro lugar, ou seja, faltou essa energia emocional. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que balancear o uso, eu estou lendo ainda o princípio 2, precisamos balancear o uso da energia com intervalos de renovação. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é você conseguir fazer paradas rituais no seu dia. Então, às 2 da tarde, eu vou escutar uma música que eu gosto, 1h30, digamos, né? Você está no seu trabalho. Então, eu vou me permitir, por 10 minutos, acessar o YouTube e ver os vídeos dos gatinhos. Eu sempre gosto desse exemplo. Eu vou fazer alguma coisa que vai me trazer leveza, felicidade, ou seja, que vai me energizar nesse nível, por exemplo, emocional. Então, a pessoa está cansada, tá? No final do dia está cansada. O que ela tem que fazer? Fazer alguma coisa que dê energia. Ela pode ser, até pode descansar, né? Vai fazer alguma coisa, pode ser, vai fazer um exercício, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa que renove essa energia. Terceiro princípio, para aumentar a capacidade, você tem que se esforçar além dos limites normais. Isso é como os atletas de alto desempenho. Eles correram 100 metros em 10 segundos. Só que para ele crescer, para ele melhorar, a próxima corrida vai ter que ser em 9 segundos e 58, sei lá, centésimos de segundo. Ou seja, a pessoa ela tem que se esforçar um pouquinho mais. Então, pega em energia intelectual. Hoje ela está bem. O que ela vai ter que fazer? Faz alguma coisa diferente. Vai aprender um novo idioma. Tanto que eles brincam, né? Vai escovar os dentes com a mão esquerda. Volte para um outro caminho. Faça alguma coisa diferente para estimular, né, essa sua capacidade. Se você fizer sempre a mesma coisa, equivale a ir diminuindo a sua quantidade de energia dessas 4 energias. Você sempre faz o mesmo exercício físico, o corpo já está acomodando. Então, por isso que daí você tem que fazer um outro tipo, ou equilibrar, né? Exercício mais aeróbico, anaeróbico, então de mais intensidade. Né? E fazer sempre um pouquinho a mais, não muito mais, um pouquinho a mais. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio é que rituais de energia positiva, que são rotinas altamente especializadas para gerenciar energia, são a chave para esse total presença e um alto desempenho sustentável, que você continue a manter. Ou seja, você tem que pegar no seu dia, vou falar aqui que a gente faz na Brahma Kumaris. Por exemplo, energia espiritual. A gente acorda cedo,
de manhã e faz uma primeira meditação. Isso nos recarrega de energia espiritual. Né? Então, você se conecta com Deus, com o seu propósito, você acalma a sua mente, isso vai recarregando você de energia. Depois, todos os dias, para nós é uma rotina automática, nós temos uma aula das 6h30, 7. Então, todos os dias a gente vai lá. Aquilo estimula a nossa inteligência, o nosso, né, intelecto, como a gente diz. Então, você vai desenvolvendo a sua inteligência intelectual. Né? Depois, por exemplo, a gente cuida da alimentação, que está ligado com energia física, a gente cuida de exercício, está ligado com energia física. Cuidamos durante o dia, buscamos servir as pessoas, de novo está ligado à energia espiritual, e assim por diante. Né? Então, no seu dia, é importante você pensar assim, dessas 4 energias, eu já vou falar mais sobre isso, essas 4 energias, o que eu posso encaixar no meu dia? Então, de manhã, eu vejo que às 10 da manhã eu fiquei cansado fisicamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa, levantar, sei lá, tomar um cafezinho. Vou fazer alguma coisa, talvez cafezinho não faça nenhum efeito, faz mal. Vou fazer outra coisa, mas eu sei que eu preciso ali, depois daquele tempo, reenergizar. Eu preciso trabalhar aquela energia, aquelas 4 energias, eu preciso mexer de novo com aquela energia para dar uma reenergizada, levantar um nível de novo. Então, pode ser assim, eu estou meio, durante o dia, como eu falei antes, a pessoa é tão sobrecarregada de emoções e de informações negativas, ela tem que dar um up. Né? A Marli vai conduzir mais adiante um exercício, também um outro webinário que a gente chama de Power Up, que também ajuda e vocês. O ideal é que vocês consigam repetir aquilo durante o dia ou de tempos em tempos. Então, você tem que fazer alguma coisa que você goste, emocionalmente você goste. Isso vai aumentar essa energia, no caso, emocional. Vamos para essa pergunta que é importante, é como que eu vou, então, acumular essas energias? Vamos começar com a energia física. O que você pode fazer para aumentar o seu reservatório, para você acumular mais energia física? Então, uma das coisas que é importante é cuidar mais vamos chamar assim, da sua respiração. Né? Tem pessoas que respiram muito pouco, que respiram assim, a gente chama no alto do peito, né? Então é pouco oxigênio que entra. Então esse oxigênio não é suficiente para trazer uma energia. Geralmente a pessoa ela fica com os ombros encolhidos, fica meio para baixo, e isso impede a entrada de oxigênio. Por isso que a pessoa diz põe os ombros para trás, respira fundo, faz aquelas coisas. Isso aí é para oxigenar, é bem importante. Outra coisa é a alimentação, e a alimentação é um tema tão vasto, para cada um de nós é diferente, mas você vai poder aumentar a sua energia física, ou seja, a disposição, não é ficar fortinho, não é ficar malhado para a academia, isso não é energia física. Isso pode ser um resultado. A energia física é ter disposição, é você ter a energia que precisa quando for o caso. Então, a alimentação, se ela for uma alimentação, por exemplo, com muita farinha, por exemplo, a carne, né, ela é um pico de energia, depois a pessoa fica mais cansada ainda, libera um monte de toxina. Então, aqui que eu ia dizer que é tão vasto esse aspecto de alimentação, que eu posso dizer que cada um é diferente, cada corpo é diferente, cada um tem uma necessidade diferente, então a pessoa tem que pesquisar, ela tem que se informar, ou com nutricionista, ou de alguma maneira, que vale a pena, né? Cada corpo é diferente, daí esse esquema de seguir um regime, uma dieta, porque alguém está seguindo, não funciona, porque cada um tem uma carga, chamar assim, de trabalho, de esforço físico diferente, tem uma constituição física diferente, um monte de fatores diferentes. Jamais dá para ler na internet a dieta do dia, né? Porque cada dia tem uma coisa nova. Ah, vou seguir isso aqui. Não funciona, porque tem uma série de fatores. Para aquela pessoa funcionou. Daí diz assim, leia aqui a dieta que eu fiz e perdi tantos quilos. E perdeu mesmo, você vê lá as fotos, tal, pessoa feliz da vida, aquela coisa. Só que cada um é diferente. Não adianta, você vai ter que partir desse princípio de fazer uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais séria, mas isso traz disposição.
Depois o sono, também não precisa falar, né? E eu queria falar um pouquinho desses treinamentos de intervalo. É interessante que hoje em dia eles descobriram que se você fizer um treinamento intensivo, respeitando a sua capacidade física, mas de pequeno tempo, 10 minutos, 15 minutos, equivale a 1 hora de exercício, aqueles tradicionais. Então, quem não tem muito tempo, não tem desculpa, faz esses exercícios em pequenos intervalos, né? Só que o mais importante que eu vejo no dia a dia vai dar uma levanta, né? Você está lá, meio-dia, está meio cansado, vai caminhar ao redor da sua casa, do seu prédio, vai pegar um pouco de sol. Hoje em dia, as pessoas pegam um pouco de sol, isso traz tudo energia física. Então, fica aqui a chamada que você tem que pensar durante o seu dia como criar, em alguns momentos, uma rotina. Pode ser um exercício de 5 minutos, pode ser uma caminhada, pode ser respirar fundo, pode ser melhorar o seu sono, tal. O que você pode fazer para aumentar o seu nível de energia? De novo, o resultado é disposição física. A energia mental, emocional, ela não tem muito a ver quando é uma ameaça, né? Você é obrigado, é uma tensão, uma pressão. Por isso que a gente diz assim, se a origem é uma ameaça, tudo bem para você sobreviver, tipo adrenalina, né? Mas não é sustentável. O corpo, ele consome tudo aquilo, depois ele fica fraquíssimo. E se fica introjetando ali no sistema mais e mais adrenalina, o corpo se detona. Então, muita pressão, muito estresse, muita tensão detona o corpo. Ele não resiste muito tempo com isso. Uma vez que outra, tipo, para correr, para se livrar de um problema, tudo bem, né? Por isso que a gente diz que a origem tem que ser positiva. É você fazer o que você gosta, ler um livro que você gosta, escutar uma música, fazer uma viagem, conversar com alguém que você gosta, uma conversa que você gosta, fazer nada porque você gosta de fazer isso. Então, é se permitir sabendo que aquilo é um investimento nessa energia emocional. Então, durante o dia, a mesma coisa. O que você vai poder fazer? Você tem que olhar para a agenda da sua semana, né? E daí pensar assim, o que eu posso fazer para incluir mais momentos de energização física, energização emocional, né? Então, eu vou cuidar, eu gosto de escutar música, então eu vou dedicar uns minutinhos para relaxar, escutar a música. Isso deixa a pessoa muito mais poderosa, porque se ela não tiver energia emocional, a gente já viu, ela vai nos relacionamentos, ela vai ter briga, ela vai se sentir sem confiança, vai ser ruim. Então, você pega a sua agenda e tente incluir, porque é essa energia que vai permitir você conseguir atingir seus objetivos. O que acontece? Você já tem as suas rotinas do seu dia, você já tem que trabalhar, tem que cuidar da família, cuidar de si, tem que fazer algumas coisas. Você já faz isso, já vem fazendo isso. Daí, quando a gente viu o seminário de coaching, a gente propôs novas coisas. Começar algumas coisas novas, parar umas coisas velhas, mas principalmente você tem alguns objetivos a serem alcançados, você precisa de energia extra, porque você já estava fazendo várias coisas, ou não estava fazendo nada, mas já estava numa rotina, você passava 24 horas fazendo alguma coisa. Então a gente diz assim, não, agora você vai ter que melhorar o nível dessas energias, de forma que você possa ter condições de alcançar os seus objetivos. Então, por isso que você tem que olhar para a sua agenda e pensar, eu preciso aqui, ó, nesse dia, toda semana, a minha energia física fica exaurida. Aqui na quinta-feira, quando eu tenho uma reunião do trabalho, eu fico assim. E tal. Então pensa, bom, se eu tenho uma reunião, então eu vou ter que me preparar melhor, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque isso está baixando o meu nível de energia e depois complica, depois eu não consigo alcançar o que eu quero. Então, só finalizando a energia emocional, o que você tem que fazer? Faça coisas que te dão prazer. Agende um tempo para isso. Nós fazemos, no caso nosso, a nossa meditação, ela é uma conexão amorosa com Deus, ou então uma conexão de doação para o mundo. Isto traz um prazer espiritual que é chamado de samadhi, né? Que é um estado de encantamento,
que preenche completamente a necessidade, essa energia emocional, a pessoa sai feliz. Tanto que a palavra samadhi está ligado com Anand, né? Anand é outra palavra em hindi que significa bem-aventurança, contentamento, muita alegria. Tem lá as palavras para felicidade, alegria, essa coisa, né? Mas tem essa que significa assim, um êxtase, né? Então, na meditação, por exemplo, o que nós fazemos, outras pessoas fazem outras coisas, o que nós fazemos é essa experiência de meditação que nos deixa feliz, nos deixa bem, né, de bem com a vida, vamos dizer assim. Né? Então, é uma maneira. Daí, por exemplo, fazer um esporte que você gosta, fazer uma viagem, fazer um passeio, essas coisas são muito importantes. Se não tiver isso, a sua energia emocional vai diminuir. Então, para aumentar, faça as coisas. Claro, tem que ser coisa saudável, né? Eu gosto de pegar os cachorros dar um nó no rabo deles. Ah, isso me dá prazer. Claro que não, né? A gente tem que ter o que a gente chama de ecologia. Tem que ser bom para todo mundo. Para ti, para os outros e para o mundo inteiro, né? Coitadinho do cachorro não vai ser bom se você dá um nó nele. Então, tem que ser, a gente chama de essa avaliação, sendo daqueles objetivos, um deles era a avaliação ecológica, se tudo aquilo era bom para os outros também. E a energia mental, o que você pode fazer para melhorar, né? Essa energia, né? Tem aqui embaixo, eu vou ler de baixo para cima, então aprender algo novo sempre cria novas conexões neurológicas, né? Então, está ligado aí com o cérebro. Então, desafios intelectuais, leitura ajuda demais para desenvolver isso aqui. Conversas inteligentes e interessantes, ou assistir, né, que seja um filme ou um debate, ou uma coisa assim que seja mais, que estimule a sua capacidade intelectual. Fazer umas provas, né? Essas provas de concurso, elas são meio chatinhas. Eu fiz muitas certificações de informática na minha vida. Cada 3, 4 meses a gente tinha que fazer, porque a empresa que eu trabalhava, ela era a mais certificada do Brasil, era um diferencial de mercado, de negócio, né? Então, os diretores falavam assim, não, vocês vão ter que se certificar. O fulano, entravam nessa, fulano, aqui, ó, até semana que vem você vai ter que tirar uma certificação num produto lá de banco de dados de informática. Daí a pessoa saía estudando. Depois ela se acostumava, mas é bem difícil. Você tem que estudar, tem que se concentrar, fazer a prova. Isso estimula essa inteligência. Então, como que você pode desenvolver a inteligência, essa energia intelectual ou mental? Essas atividades que vão exigir concentração, foco, desafio, né? De novo, para nós a meditação é interessante, né? Meditação só não dá saúde física, você vai ter que complementar com outra coisa. Mas esses outros níveis, a meditação ajuda muito. E, finalmente, a energia espiritual, que ela dá uma força maior para toda a vida, né? Como que ela pode ser aumentada? Esses dois itens. Conexão com valores, um propósito mais elevados. Na prática, o que a gente faz? O que eu faço? Todo dia eu me relembro do meu propósito, da minha visão, que ele é muito simples, né? Está ligado à consciência espiritual, né? Então, quando faço aquela meditação cedo de manhã, eu me relembro disso, eu me lembro quem eu sou, qual a minha verdadeira natureza, o que eu quero fazer. Então, eu me conecto com esse propósito, e isso aumenta essa energia, isso me dá força. Então, me dá força para enfrentar as situações, dá força para criar novas experiências. Todos os dias, essa conexão com o propósito pode ser numa meditação, pode ser na leitura. Você pega o seu propósito, você pode fazer aquele símbolo, a visão que você fez, né? Aquilo lá você coloca na geladeira, no espelho do banheiro, aquelas coisas assim, né? É importante, durante o dia, você se relembrar, pode ser por alguns minutinhos. Então, é uma maneira de se conectar. Depois, durante o dia, é aquela atenção em viver os seus valores, os seus princípios, os seus propósitos. Você pode pegar a agenda da sua semana e, tem que dedicar algum espaço, né? As pessoas, por exemplo, os cristãos, eles vão dedicar lá o domingo, antigamente, hoje em dia não,
mas o domingo era um dia para a prática espiritual, não era para trabalhar. Domingo não é para trabalhar, domingo é para se dedicar à sua elevação espiritual. Depois a coisa degringolou, mas era sagrado. Outras religiões têm outros dias, né? Mas você pode pegar a sua agenda e pensar assim: que momentos durante o dia ou durante a semana eu vou dedicar para essa conexão com o meu propósito? Pode ser assim: eu vou me lembrar todos os dias de manhã, ou então eu vou fazer um serviço social, espiritual, vou servir os outros, um serviço voluntário. Então, nas terças e quintas eu vou dedicar um tempo para isso. Eu vou fazer as minhas práticas espirituais, as minhas leituras. Você pensa na sua agenda da semana e tem que incluir. E a gente usa a seguinte analogia: o mais importante, acho que até falei lá, são as pedras maiores. Essas são as coisas mais importantes que você precisa, quando está programando a agenda da próxima semana ou dessa semana, o ideal é que você pense assim: quais são as coisas mais importantes? Deixa eu colocar aqui essas atividades que estão ligadas ao meu propósito, né? Então, são as pedras maiores. Primeira coisa, as atividades ligadas ao seu propósito. Depois, a segunda coisa são essas três outras energias, porque se você não tiver disposição física, não vai poder nem cuidar dos filhos, não vai poder nem trabalhar. Então, é mais importante do que a reunião com o chefe peraí, eu preciso ter energia física, senão eu vou ficar lá, ele vai falar coisa, eu não vou saber como responder. Então, tenho que ter energia física, tenho que ter energia intelectual. O que que eu preciso fazer na minha agenda para desenvolver isso? Então, você primeiro coloca essas pedras, seja essas coisas maiores, pode ser atividade de 5 minutos, 10 minutos, uma hora, depois você põe o resto. Assim que a gente faz uma agenda, uma programação, aí você põe o resto. E se você tem um objetivo, daqui 2 meses alcançar alguma coisa, você vai ter que, como falei, durante as semanas, que são bem práticas, você será tentado em deixar de lado, a desistir. Tem outras coisas que surgiram agora que parecem ser mais importantes, não são mais importantes, parecem. Mas se você se relembrar do seu propósito, com força, com foco, né, tiver aquilo bem claro, você vai se conectar de novo com toda aquela energia que, por exemplo, quando você estava lá no seminário, pensando no propósito, pensando na visão, fazendo aquela caminhada, ficou tão claro, aquilo é importante. Daí você vem 1 mês depois, agora tem essa outra coisa, agora eu tenho que cuidar disso, agora surgiu essa necessidade ou essa oportunidade, ficou. Aquilo continua do mesmo valor, só que você precisa arranjar uma rotina, né, ou seja, um procedimento, um ritual de se conectar com o seu propósito, de se conectar com o prazer, com a emoção, com a felicidade. Você tem que ter essas rotinas aí. Então, por isso que a gente coloca isso com a administração do tempo, né? Ou seja, é importante incluir a energização dessas 4 dimensões da energia na sua agenda, né? Então, tem ali na folha, se vocês forem na folha 31 da sua agenda, faz essas perguntas. Rotinas de energização. O que posso fazer para trazer mais energia para o meu dia? Então, em termos físicos, o que que eu posso fazer? Eu posso caminhar mais durante o dia, eu posso ir dormir mais cedo e acordar mais cedo, eu posso diminuir, sei, o açúcar, né? Posso diminuir uma determinada comida e buscar uma. Isso vai me dar uma energia, porque eu estou precisando de uma energia mais física. Eu também estou precisando, aí você dá uma olhada ali, emocional, mental, estou precisando mais concentração. Eu começo a fazer uma coisa, nunca aconteceu com vocês, começa a ler um livro, está no meio da página do livro e daí já começa a pensar em outras coisas. Eu tentei ler aquele livro do Senhor, não era o Senhor dos Anéis, aquele até não era tão difícil. Esse aí do Jogo dos Tronos, Game of Thrones, esse tem essa série. Tentei ler o livro, ele em 2 páginas tinha introduzido lá uns 20 personagens. Daí, se você não tiver muita concentração, você não consegue fazer essas coisas.
você tem que trabalhar no computador. É tanta coisa hoje em dia que tem que aprender tão rápido, se a pessoa não está concentrada, ela não consegue. Então, ela pensa assim, realmente, eu preciso, no meu dia, aumentar essa energia intelectual. O que eu tenho que fazer? Alguma prática de meditação, de concentração, tenho que dedicar um tempo para uma leitura, ao invés de ver televisão, não aumenta nada disso, ao contrário, dispersa-se, lê melhor, escrever melhor ainda. Escrever, então, é força bruta, vamos dizer assim. E daí você tem que sincronizar suas ideias, pôr no papel. Aliás, é excelente para desenvolver clareza de pensamento, é escrever o que você está pensando. Pode ser na forma de um diário, pode ser uma carta, pode ser um artigo, alguma coisa. É excelente, desenvolve muito energia intelectual, né? E a energia espiritual também é uma prática de conexão. Então, vai ficar essa tarefa, esse recado, para que vocês consigam atingir os objetivos. Vocês vão precisar de energia, porque vocês já devem ter notado, como tudo na vida, a gente tem uma ideia super bacana quando a gente faz o seminário, mas depois vai minguando. Então, até o objetivo desses webinários é isso, é chamar a atenção de vocês de volta, se conecte com aquele momento que você pensou no seu propósito, que você viveu, né? Sentiu aquela visão, é um exercício de conexão, é normal, a pessoa tem que se relembrar, a pessoa vai esquecendo, ela é forçada às vezes a esquecer, ela tem que voltar a lembrar, se conectar com aquilo, de forma que você possa alcançar os seus objetivos, né? E muitas vezes, por que acontece a falta? É porque, principalmente, a energia de conexão com o seu propósito. O seu propósito não está tão forte, a vontade de atingir ele não está tão forte. Então, por isso que a pessoa dá umas desviadas, assim. Bom, então, o tema é esse, aí tem na apostila de vocês, aqui tem esse material. Eu espero que vocês tenham, até vou fazer uma pergunta para vocês responderem aqui. Vocês conseguiram acessar o site? Qual site é do seminário de coaching? Ele tem agora uma área, eu não cheguei a, tinha até ter dado uma olhada. Ele tem uma área que tem conteúdo do seminário. Então, a gente colocou lá aquela parte de um curso de meditação para iniciantes, a gente colocou várias meditações, né? E vamos estar colocando esse webinário, vamos estar colocando lá, porque ele tem bastante conteúdo, né? Então, é como lidar com as energias, você pode revisar, você pode pensar. Se quiserem, gostarem desse tema, existe um livro, eu acho que é O Envolvimento Total, colocando aqui no chat, ou Engajamento Total. Vocês procurem aí quem gostou desse tema, né? Ele tem livros que tratam sobre isso, mas ele é questão de bom senso, né? Vocês veem que é questão de bom senso. Mas então espero que vocês estejam conseguindo acessar. Vocês estão conseguindo acessar lá o site? Ele tem esse conteúdo. Até se vocês tiverem, né, alguma dúvida, algum outro ponto que queiram que esclareça, a gente pode deixar lá um conteúdo. Nós vamos deixar mais conteúdo aos pouquinhos, né? Porque a minha experiência, eu acesso e sou membro de vários desses sites. Quando tem muita coisa eu nem olho, né? Mas quando tem pouquinho, assim, você dá mais valor, assim. Então, dê uma olhada lá, esse material vai estar lá. E também, na outra semana, a Mali vai estar viajando aí por umas 2 semanas, mas também façam a sua parte do coaching individual. E nós faremos o terceiro webinário na próxima semana. Então, é super importante que vocês ou escrevam, podem escrever para a Marli, ela adora os e-mails de vocês aqui, Marli C. Medeiros. O que estou falando, viu? Ainda bem que lá eu cortei a voz dela, então só eu posso falar aqui. Então, podem mandar um e-mail.
Daí ela manda para mim também, se é mais, algo que eu conheço mais. Mas coloquem as suas dúvidas, coloquem esse, então, para o Alisson, são 2 vídeos de um curso e mais vídeos de meditação. Tem vários vídeos de meditação lá, não sei se conseguiu, são mais vídeos, né? Deixa eu acessar para vocês. Eu vou mostrar aqui na tela como se acessa. Deixa eu... Eu vou mudar a tela para encerrar, a gente já está encerrando. Eu vou aqui só mudar a tela, que vai ser como vocês podem acessar o site. Então, eu estou aqui no site, espero que vocês estejam vendo. Então, eu estou aqui no site, vou entrar com o login. O problema da minha senha é que ela é a administração do sistema. Então, não sei se vai funcionar, porque ela entra já na parte de administração. Vamos ver. Eu vou fazer diferente, eu já sei aqui. Ups. Bom, vocês estão só ouvindo, porque aqui a administração do sistema ele é algo mais complexo. Aqui, tá aqui. Então, quando a pessoa entra com o seu nome e senha, clicando no cantinho em cima chamado login, aí entra lá nome e senha, daí você pode fazer seu cadastro, vai ter uma série chamada Meditação Essencial e Coaching Essencial, né? Na meditação essencial vai ter um curso, na verdade é 3 horas, hein, gente? Vocês têm que ter tempo, mas é bem bacana, tem uma série de dicas exclusivas. Então, meditação para iniciantes, primeira parte, segunda parte, da pessoa clica lá no quadradinho, clica e vai ter lá o vídeo, que aqui, né? E aqui à direita tem o início, você já vai direto para o tema. Então, isso é a meditação. Mas nesse portal de conteúdo, ele tem também outras, aqui que vai estar esse coisa, então, como encontrar o seu propósito, quais são os seus valores, aqui vai estar, eu vou colocar essa de como lidar com a sua energia, as suas energias, ou seja, para ter esse engajamento total, né? Então, é aqui que vai estar, espero que vocês acessem, porque é algo que é bacana, né? Bom, então, fica o convite. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar o site, daí vocês podem falar comigo. O meu e-mail mais simples, eu tenho vários e-mails, mas esse aqui, gmail.com, daí você, não consegui acessar, como é que eu faço? Mas é bem simples, é só clicar em login, e daí vai ter, como você não tem nome e senha, vai pedir para você, né, login aqui no cantinho, vai pedir para você colocar, o username, se é a primeira vez, você tem que clicar em registrar-se. E daí, clica em registrar-se, daí coloca lá o nome de usuário, é John, pode ser John, gmail.com, primeiro nome João, último nome Silva. Aqui, yes, não precisa, não quero. E daí registrar-se, pronto. Daí para o e-mail que você informou aqui, vai uma senha e vai um acesso. É como funcionam os sites, né? Não tem muito mistério, é como funciona. Certo, então? Então, boa noite e até a próxima.